Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios. Você também pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar a sua pergunta pro Papo Furado, QR Code na tela ou link na descrição. Um feliz ano novo pra vocês, um ótimo começo de ano. Eu sei que muita gente tava com saudade do Caldeirão Furado, porque nós ficamos esses primeiros dias aqui sem vídeo, e isso porque eu não trabalhei no final do ano, eu me dei umas merecidas férias ali pra curtir com a família, curtir o Natal com a minha pequena, com a minha filhinha, então eu não gravei vídeos que sairiam no começo de janeiro, então esses primeiros 10 dias aí foram os meus dias de folga, mas isso acabou porque o cronograma já vai voltar ao normal, então não se desespere porque eu estou aqui com vocês, meus bruxos, e hoje nós vamos continuar com o quadro Erros nos livros de Harry Potter. Já estamos quase finalizando esse quadro. Hoje nós vamos ver os erros de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E olha, eu vou te falar que foi difícil encontrar erro nesse livro, tá? Foi difícil porque até nisso esse livro é o melhor, cara. É perfeito, tem pouquíssimos erros, mas ainda assim ele não escapa da nossa lista. O primeiro erro não é propriamente na história de Harry Potter e Enigma do Príncipe, e sim na ilustração de capa da versão norte-americana, que é essa versão aqui, ó, que também é a capa das versões brasileiras dos livros. Como você pode reparar, o Dumbledore está com o Harry diante da bacia de pedra ali, onde estaria a suposta Horcrux do Voldemort, só que a mão direita do Dumbledore tá completamente comum. Tá bonitinho ali, tá normal. Só que na história, desde o começo do livro, ele tá com a mão enegrecida, né? Porque a mão dele e até o braço tá meio gangrenada pela maldição do anel que ele havia colocado. Então, essa ilustração com essa mãozinha direita bonitinha e saudável está errada. É o nosso primeiro erro aqui do episódio. Quando Bellatrix Lestrange está questionando a lealdade de Snape, ele diz que Voldemort não achou ruim o fato dele ter 16 anos de informações para passar ao seu mestre. Porém, o tempo entre a queda de Voldemort e o seu retorno foi de quase 14 anos. Como o próprio Voldemort fala quando ele retorna. 13 anos se passaram. O Snape se junta ao Voldemort, ele vai ao encontro do Voldemort 2 horas após o seu retorno. E o retorno dele aconteceu em junho de 1995. Então, de outubro de 1981, que foi a queda do Voldemort, até junho de 1995, passaram-se 13 anos, quase 14. Quando Dumbledore chega com Harry na toca durante as férias de verão, ele fala que o resultado dos nomes, os testes que eles prestaram no 5º ano, chegariam naquele dia. Era de madrugada, então naquele dia, pela manhã, provavelmente o resultado chegaria. Porém, em Prisioneiro de Azkaban, o resultado dos nomes e dos names saem no último dia do ano letivo. Tanto que fala que o Percy conseguiu tantos names e o Fred e o George conseguiram alguns nomes, que o Fred e o George prestaram os nomes no 5º ano deles, enquanto o Harry estava no seu 3º. Então ali em Prisioneiro de Azkaban fala que o resultado chegou no último dia. Ou seja, o resultado chega no último dia letivo. Mas aqui nesse livro, ele tá chegando nas férias, quase já no começo do outro ano letivo. Então, ou alguma coisa mudou no cronograma de Hogwarts, ou isso é um erro mesmo. Nas primeiras impressões originais de Harry Potter e Enigma do Príncipe, essa edição aqui, ó, britânica, o Ron diz a Hermione que ela obteve 10 excelentes e 1 excede as expectativas em defesa contra as artes das trevas, o que dá a ela um total de 11 nomes. No entanto, a Hermione abandonou a adivinhação e estudo dos trouxas no final do 3º ano. Então ela estava fazendo somente 10 disciplinas, não tinha como ela ter 11 nomes. Ela estava fazendo transfiguração, feitiços, herbologia, poções, defesa contra as artes das trevas, história da magia, astronomia, trato das criaturas mágicas, aritmancia e runas antigas, ou seja, 10. Obviamente, por se tratar de um erro, nas edições posteriores isso foi corrigido e o Ron fala que ela obteve 9 excelentes e 1 excede as expectativas, somando um total de 10 nomes. Na primeira aula de poções de Horácio Slughorn, ele oferece Felix Felicis como prêmio e ele afirma que aquele frasquinho continha o suficiente para 12 horas de sorte. Porém, quando Harry vai tomar a poção para conseguir a lembrança do Slughorn, ele fala que não precisava tomar tudo, não para as 24
24 horas. Porém, o Slughorn falou que eram 12 horas, não 24 horas. Mas este erro também foi corrigido nas edições posteriores de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, e ele está somente na primeira impressão da edição norte-americana de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E você encontra esse livro sendo vendido no eBay por mais de R$9.000. É incrível como os livros com erros de Harry Potter têm um valor muito maluco, cara. Muito maluco. Eu cheguei a ver uma edição dessa sendo vendida por R$12.000, mano. Que maluquice. Enquanto eles estão na aula ali, o Slughorn fala que o vencedor do preparo de poções iria ganhar o frasco de Félix Felicis. É dito que o Malfoy estava com uma expressão muito parecida com o dia que a Hermione lhe deu um soco no rosto, se referindo à cena onde a Hermione soca o Malfoy em Prisioneiro de Azkaban. Porém, a Hermione não soca o Malfoy em Prisioneiro de Azkaban, ela dá um tapa. Ela não dá um soco nele, como tá falando aqui. Ela dá um tapa. No filme, ela dá um soco. O que acontece é que eu acho que a J.K. Rowling se confundiu ali na hora de escrever, acabou lembrando do filme e colocou um soco mesmo. Mas é um tapa. O Draco dá um tapa no livro, não um soco. Em um trecho do livro, é mencionado que o Harry está indo ao escritório do Dumbledore no corredor do 7º andar. Fala, ele estava no corredor do 7º andar e tinha uma gárgula na parede. Porém, em Câmara Secreta, o escritório do Dumbledore fica no 3º andar. Quando o Harry vai lá, que a Minerva leva ele, né, pro escritório, em Cálice de Fogo é dito que o escritório do Dumbledore fica no 2º andar. E aqui em Enigma do Príncipe, no 7º andar. A conclusão que a gente chega é que isso é um erro, ou que a entrada do escritório do Dumbledore pode mudar, porque Hogwarts é uma escola de magia. Na memória de Dumbledore, onde Bob Ogden, o chefe do departamento de execução das leis da magia, vai visitar os Gaunt ali para entregar uma intimação ao Morfino, tem um momento que o Ogden vai falar com o Sr. Gaunt, mas tá assim o trecho. E Ogden responde: "É, Sr. Ogden, já disse, estou aqui por causa de Morfino, enviamos uma coruja." Só que era o próprio Ogden que tava falando. Nesse caso, deveria ser: "É, Sr. Gaunt, já disse que estou aqui por causa de Morfino", porque ele tava falando com o Sr. Gaunt, mas tem esse erro aí, e esse erro tá até hoje nas edições em português, tá? Se você procurar aí, você vai achar. É bem no momento que o Sr. Ogden pergunta se eles não podiam conversar dentro da casa dos Gaunt, e aí o Marvolo pergunta: "Dentro?" E aí o Ogden responde: "É, Sr. Ogden, já disse, estou aqui por causa de Morfino." Ou seja, devia ser: "É, Sr. Gaunt, já disse, blá blá blá", entendeu? Mas tem esse erro aí. Na lembrança onde o Dumbledore está visitando Tom Riddle no orfanato, quando o então professor de Hogwarts entra no quarto, é dito o seguinte: "Era um pequeno quarto vazio sem nada nele, exceto um velho guarda-roupa e uma cama de ferro." Pegaram aqui? Era um pequeno quarto vazio sem nada nele, exceto o velho guarda-roupa e a cama de ferro. Show? Então você entende que no quarto tem somente o velho guarda-roupa e a cama de ferro. Só que alguns parágrafos depois, tá escrito isso daqui: "Dumbledore puxou a cadeira de madeira dura para o lado de Riddle, de modo que os dois pareciam um paciente de hospital e um visitante." Eu sei que o Dumbledore é um bruxo, ele poderia ter conjurado uma cadeira, mas não é dito nada no livro. Então, de onde essa cadeira surgiu? O quarto tinha somente um guarda-roupa velho e uma cama velha, e a cadeira simplesmente apareceu do nada. Quando Hermione não consegue encontrar informações sobre o que é uma Horcrux na biblioteca, é dito que a biblioteca falhou com ela pela primeira vez em sua memória viva. O problema é que a memória da Hermione tá um pouco ruim aqui, porque no livro Cálice de Fogo, eles não conseguem encontrar informações pro Harry conseguir respirar embaixo d'água por 1 hora. Ou seja, ela já tinha procurado coisas na biblioteca que ela não tinha encontrado, então a biblioteca já tinha falhado com ela anteriormente. O nosso próximo erro é um erro tão bobo que nem dá pra acreditar que tá no livro. Antes de subir pro dormitório para pegar o frasco de Félix Felicis, é dito o seguinte: depois de verificar que Neville, Dino e Simas estavam na sala comunal, subiram discretamente ao dormitório dos garotos. Aí o Harry vai lá, pega o frasco de Félix Felicis e tal. E aí quando o Harry desce e vai sair, é dito que a Gina e o Dino estavam entrando no salão comunal. Mas só que o Dino já tava ali. Ele já tava sentado ali junto com o Neville e com o Simas. E aí quando o Harry desce, ele vê a Gina e o Dino passando pelo retrato, entrando no salão comunal. E por último, mas não menos importante, nosso último erro em Harry Potter e Enigma do Príncipe acontece ali no finalzinho, logo depois que o Dumbledore
morre, o Rufus Scrimgeour, que é o ministro da magia, ele fala pro Harry que o Ministério da Magia acreditava que ele tava com o Dumbledore na noite que o Dumbledore foi morto, porque quando eles chegaram lá pra, fazer a perícia do local, tinham 2 vassouras ali. E aí ele fala que alguém estupefez um comensal da morte no topo da torre. Nesse caso, o comensal da morte estava estuporado, do feitiço Estuporem ou Estupefaça. Um dos dois. Mas o feitiço que o Harry usa no Comensal da Morte não é nem o Estupefaça, nem o Estuporem. É o Petrificus Totalus. Ele petrifica o Comensal da Morte lá na torre. Então tem esse pequeno errinho aqui no livro onde o Rufus Scrimgeour diz ao Harry que eles acharam um Comensal da Morte ali sob o efeito do Estupefaça ou do Estuporem. E esses foram os erros do livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Se você achou algum outro erro que eu deixei passar despercebido no livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe, comenta aqui à vontade, o campo de comentários está aqui pra isso. Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito. Eu tô sem minha varinha porque a Catarina ficou brincando e tá lá na sala e eu esqueci de pegar pra gravar, então finge que esse lápis é uma varinha.